Olá, Facebook, YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né? Eu vou chamar de aulão, porque é muita gente, do TAI, Treinamento Amor Inteligente. Então, hoje nós falaremos a respeito de mudança no relacionamento amoroso. Gente, vai ser uma aula fantástica, porque toda relação muda. E eu quero mostrar para vocês como que vocês podem superar cada mudança na relação, ok? Eu vou só escrever aqui rapidinho, só para as pessoas entrarem já sabendo o nosso assunto. Então, não vai dar para escrever aqui, mas dá para escrever aqui no Instagram. Prontinho. Bem, quem está aqui comigo, tem a Marlita aqui comigo no Facebook, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo também, Ítalo. A gente também já tem um público masculino, né? Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também entre nós. Bem, quem está aqui comigo no Instagram? Gente, é muita rede social, né? Eu fico meio bagunçada. Quem tá aqui comigo no Instagram é o Franklin. Tô te falando, gente, que a gente tá ganhando ibope também com os homens. O Pereira Barbosa. Olá, Alexandre. A Beth está aqui. Muito obrigada, Beth. Sejam muito bem-vindos. A Elaine, a Jussara, o Maurício, a Lia Abreu, a Elaine Assis, a Keila, o Marlon, o Ronaldo, a Iandra, o Dudu, a Iandra, já falei, a Tami Honorato, a Cris. Bem, gente, sejam muito bem-vindas. A Tutti Frutti by Cris. Esqueci o seu nome. Coloca o seu nome aqui para mim. Eu acho que você também já é a minha aluna de algum programa, que eu só esqueci o nome. É a Cleide. Bem, tem muita gente chegando aqui, então, pessoal, sejam muito bem-vindos. A Luciana, a Vilma, boa noite, viu, Alexandre? Pessoal aqui também dos comentários aqui do Facebook, a Yara, a Damira, um beijo, a aluna maravilhosa, o Eduardo, olá, Eduardo, o Ítalo, a Adriana, o Kleber, o Cícero, o Geraldo, o Alessandro. Bem, gente, é muita gente. Olá, Joana Lisboa, minha colega de trabalho, a Yara. Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aulão hoje do TAI, eu vou deixar a reprise no Instagram durante 24 horas e haverá também uma reprise no Facebook. E depois, posteriormente, haverá também, eu vou subir esse vídeo, porque ele vai ser muito, muito importante, e eu vou subir para o meu canal. O meu canal chama Jaqueline Pinto no YouTube. Eu peço para que você se inscreva, né? Eu quero que esse canal comece a bombar, porque a gente quer amar de forma inteligente. Bem, o meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga, eu sou especialista em inteligência emocional e autoestima feminina. Então, eu trabalho aqui nas redes sociais, trabalho também no meu consultório, levando esse conceito de amor inteligente, essa forma inteligente de se relacionar. Se você quiser saber um pouco mais da minha história, por que eu cheguei até aqui hoje, confira minha história lá no YouTube, no canal Jaqueline Pinto, ou então, se você queira adquirir o TAI, que é um treinamento Amor Inteligente. Então, hoje estou dando uma aula aqui de graça para vocês, e também tem um próprio treinamento nosso que é completo, que é o TAI, Treinamento Amor Inteligente, que você também pode adquirir por um valor bem simbólico de R$ 97, e você pode adquirir. Tem algumas alunas minhas aqui do TAI, que já fizeram TAI e estão amando, pessoal. É muito bom. Bem, então bora começar?
Bora começar. Olá, Shalom, Shalom, Fernando. Seja muito bem-vindo a Valquíria e o Gabriel. Bem, gente, vamos começar, né? Hoje eu vou falar com vocês a respeito de mudança. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Mas todo relacionamento muda. Com o passar do tempo, todo relacionamento muda. Ah, gente, antes de começar, me fala se o som tá bom. O som tá bom? Se tiver bom, dá um ok aí para mim. O som, a imagem, vai me dando feedback aí, por favor. Obrigada por tanto coração. Um beijo para vocês. Ai, gracinha demais. Olá, Cláudia, um beijo. Então, agora, bora começar sem conversa paralela? Então, tá bom. Beleza, gente. Muito obrigada aí pelo feedback. Gente, não tem como. Relacionamento amoroso, assim como tudo na vida, muda. Eu até mandei um áudio para as minhas alunas hoje, falando a respeito de mudança. É algo que está borbulhando assim no meu interior e eu precisava de liberar, então por isso que eu estou dando até essa aula ao vivo, porque é algo que está muito forte hoje comigo, essa palavra a respeito de mudança. Gente, não tem jeito, não tem como evitar a mudança. A mudança, ela acontece, a gente vê a natureza, e a natureza, ela é nada mais do que mudanças, né? Você olha para o céu, tem mudança, né? As estrelas, elas mudam, as órbitas, elas estão em movimento, tudo está em movimento. E se significa que tudo está em movimento, significa que tudo muda. Então, a gente precisa saber adaptar e saber ser inteligente no momento dessa mudança. Porque tudo vai mudar. A gente nasce mudando o tempo todo. Você pode perceber a respeito através de retratos, gente do céu. A gente pega retrato nosso de tempo antigo, aí você vai ver o quanto que você está mudando. E acredito que seja para melhor. Então, nós estamos num processo de mudança. Então, a natureza está mudando, há um movimento contínuo da natureza, há um movimento contínuo do universo, há um movimento contínuo do nosso corpo. O nosso corpo, ele está em constante mudança. O nosso cabelo está crescendo, a nossa unha está crescendo. Tudo em nós, cada célula nossa, está em movimento, está em mudança. Então, essa aula é para você que está passando por uma mudança no seu relacionamento amoroso e para você que não está mudando no relacionamento amoroso, mas que vai saber que você já está prestes a mudar. Então, hoje eu vou falar a respeito das 5 fases do relacionamento amoroso. Então, para você saber onde você está na sua relação amorosa e para você também saber para onde você vai com essa mudança que já está surgindo na sua vida. Se não surgiu ainda, vai surgir logo, logo. Bora comigo? Se você está comigo aqui, se você está passando, então, por uma mudança, coloca aí, Jaque, eu estou nessa mudança, estou nessa mudança. Coloca aí se você está passando por uma mudança. Jaque, mas é só sobre relacionamento amoroso que você vai falar hoje? Bem, eu vou falar sobre relacionamento amoroso, porque a minha especialidade é essa. Mas todos os conceitos que eu te passar, você também pode usar na sua vida profissional, na sua vida com seus amigos, na sua vida, em várias áreas da sua vida. É só pegar o mesmo conceito e colocá-lo em prática em qualquer área da sua vida. Combinado? Bem, ai, gente, que privilégio, Ellen. Gente, eu sou apaixonada com essa coach, né? A Ellen, mulher de alto nível. Ai, que deixa. Ah, então tá, Ellen. Muito obrigada pelo privilégio de você estar aqui. Você, assim, é uma honra. Você é maravilhosa. Gente, sigam a mulher de alto nível, porque realmente é uma mulher de alto nível e nos empodera muito. Muito obrigada, viu, Evelyn? Um beijo para você. Bem, então bora, né, gente? E o
Kaira. Bem, tá falando que tá mudando, né? Tá nesse período de mudança que tá difícil. Então, bora falar a respeito de mudança. Vamos lá. A primeira fase, gente, no relacionamento Então, eu vou. As perguntas, gente, eu vou ler depois, tá bom? Porque senão eu fico olhando a pergunta aqui, as comentários, eu não vou concentrar. Então, bora concentrar e depois eu vou ler, tá bom? Gislene é aluna do TAI. Depois, Gislene, fala pro pessoal como que o TAI tá sendo importante na sua vida, tá bom? Um beijo! Primeira fase do seu relacionamento amoroso. A primeira fase é o apaixonar. Ai, gente, que fase boa. Não preciso nem eu comentar como é que é essa fase. A fase, então, né, a fase do enamorar, a fase que você fica ali completamente apaixonada. Essa é a primeira fase. É a fase onde você pensa na pessoa o tempo todo, onde quando você encontra com a pessoa, te dá aquele fogaréu, onde você fica, tem aquela química maravilhosa. Então, essa é a primeira fase, né? A fase da paixão. Eu não vou comentar muito a respeito dessa fase, porque todo mundo sabe dessa fase, né, gente? Então, o que acontece, então, nessa fase? Então, essa fase é a parte daquela química que a gente tem, aquela parte maravilhosa. Acontece que essa fase, ela vai passar. Você querendo ou não, essa fase vai passar. Até mesmo porque o nosso organismo físico, ele não dá conta de tanto estresse que dá quando nós estamos apaixonados. Você já percebeu que seu coração acelera, né? Você tem muitos estímulos. Então, o organismo nosso, ele vai ter, digamos assim, um limite. E essa química, uma hora, ela vai diminuir. Gente, isso não significa que tem algum problema com você. Porque o que eu percebo nessa fase é que quando a mulher percebe que o namorado, né, ou o noivo, ou o marido, enfim, ele não está mais com aquela paixão voraz, ela acha que tem algum problema com ela. Ah, não, acho que está acontecendo alguma coisa com ele. Antes ele me ligava assim 1000 vezes ao dia e acaba que não haverá tanta manifestação assim louca. Ah, já que ele, né, me agarrava em todos os lugares. Bem, pessoal, vai haver essa fase, mas essa fase ela vai passar. Isso não é ruim. Por quê? Porque vocês irão perceber que a paixão, ela vai evoluindo ao ponto de se tornar um amor. E não significa que a paixão é melhor do que o amor. Realmente, a paixão, ela vai mexer muito com a gente, principalmente fisicamente, mentalmente. Todavia, o amor, ele precisa de amadurecimento, ok? Então, o amadurecimento do amor é passar por essas fases. Então, se a pessoa que está com você não está lá loucamente apaixonado, né? Talvez você, principalmente depois do casamento, a pessoa não vai ficar loucamente apaixonada como se fosse os primeiros dias. Gente, isso é ilusão, isso não acontece. Há uma evolução mesmo, há um aprimoramento dessa paixão, ao ponto de se tornar algo mais brando, mas não significa que é ruim, pelo contrário, significa que esse algo brando é um amor amadurecendo. Então, não se preocupem, a gente vai sim apimentar nossas relações, né, para que essa chama não venha a esfriar. Todavia, essa fase é uma fase, ok? Não precisa se preocupar. Então, a partir do momento, o que eu recebo lá no consultório quando acontece isso? Eu vejo meninas desesperando. Ai, Jaque, olha lá, ele não tá assim tão apaixonado comigo mais, ele não está assim, ele não me manda 500 mensagens, ele não faz aquilo, tudo que ele fazia, como fez no primeiro mês. Gente,
Mas qual o problema disso? Isso não significa que ele não está, que ele está desgostando de você, não. Significa que o amor está indo para um outro patamar, né? Está se transformando num amor mesmo, e não apenas numa paixão. Bora? Oi, Renata. Renata também é aluna do TAI. Renata, depois você conta aí para elas como que é o TAI para você. Bem, então, essa é a fase da paixão, ok? Bem, qual que é a segunda fase, então, de um relacionamento? A segunda fase de uma relação é a fase em que você se torna parceiro dessa pessoa. Então, é uma fase muito gostosa. Por quê? Porque é uma fase onde você começa a compartilhar com essa pessoa projetos em comum. Então, aí que vem aquela fase onde que você quer conviver com essa pessoa, que você quer ter filhos com ela, que você quer viajar, que vocês fazem programações de viagens, de comprar uma casa, de comprar um carro juntos, né, de ter mesmo casamento. Ou seja, é um momento, esse segundo momento, eu falo que é como se fosse um noivado, né? Que você já começa a fazer planos para algo mais a longo prazo. Então, eu também não preciso explicar tanto essa parte, porque é a parte do compartilhar. Então, já na primeira fase, aquela fase onde há aquela explosão de química, já na segunda fase, não há uma explosão de química, você não fica mais tão preocupada. Ai, gente, será que eu tô com maquiagem? Ai, meu Deus, será que... Ai, ele não me pode me ver assim. Ai, que eu tenho que estar... Não, já acaba isso. Você já começa a criar uma intimidade tão grande com essa pessoa que você vai querer compartilhar a sua intimidade com ela. Você vai querer... você vai trazê-lo para os seus projetos e ele também. Essa é a segunda fase. Então, vocês estão percebendo que tem alguns homens, algumas relações, que vão querer ficar só na fase da paixão. É. Então, vocês começam a perceber que tem homens e mulheres que querem ficar só na paixão. Não querem ir para o segundo, que seria esse compromisso, esse compartilhar da vida. Entenderam? Bora pensar, né? E aí, no terceiro ponto, que é a terceira fase, por favor, preste bastante atenção nessa fase, que essa fase é a bad em toda relação. A terceira fase vai ser aquela fase em que você vai ficar com a paixão vai acabar, você já vai compartilhar com essa pessoa. Todavia, chega um ponto, isso acontece muito num casamento ou num relacionamento mais a longo prazo, em que acabam as novidades. Então, se era para casar, já casou. Se era para ter filho, já tem filho. Se era para viajar juntos, já viajaram. Se era para comprar casa, já compraram. Se era para... Então, tudo aquilo que era comum já está acontecendo. E já não tem mais aquela novidade. E aí, que nessa fase, na terceira fase, a fase da desilusão, é que a gente começa a perceber que o outro não é muito bem aquilo que a gente imaginou. Então, na primeira fase, em que a gente está completamente apaixonada, que a gente não vê defeito no outro, e enquanto a segunda fase também a gente não conhece tão bem assim o outro, na terceira fase você conhece sim esse outro e você percebe... Ixi, desconectou aí, gente? Bem, e na terceira fase você percebe que esse outro, ele tem muitas diferenças. Então, por que é chamado de desilusão? Porque é aquela fase em que você fala assim, era isso? Ele é isso aí? Ai, mas eu não sabia que ele era tão chato. Eu não sabia que ele era tão implicante. E ele é a mesma coisa com você. Ah, mas você é muito chorona. Ah, mas você fica deixando roupa jogada pela casa. Eu não gosto disso. E aí começam a vir as diferenças
E essas diferenças, elas se tornam o quê? Gritantes. Então, é nessa fase em que um vai tentar mudar o outro. Entendeu? Então, é nessa fase em que um tenta mudar o outro. Então, se você está num casamento ou num relacionamento extremamente incomodada pela diferença, pela incompatibilidade, significa que você está na fase da desilusão. Ah, Jaque, nossa, e o que acontece depois disso? É essa fase em que a gente se depara e a gente percebe que o outro não vai nos preencher. Então, sabe aquela ilusão que você tem de falar assim, ai, Jaque, poxa, eu conheci uma pessoa tão maravilhosa. Ai, não, só de silenciar aqui meu celular. Se eu casasse com ele, eu ficaria tão, assim, seria a pessoa mais feliz do mundo. Ai, Jaque, se eu casasse, se eu tivesse filho com esse homem, ai, nossa, assim, nossa, seria muito feliz. Ilusão. Por quê? Porque o outro pode ser o melhor outro do mundo. Mas o outro, ele não vai preencher as suas lacunas. Uma relação não preenche lacunas. Uma relação, ela não preenche vazios. Filho não preenche vazio. E por isso que há muito casamento em que a mulher fica super mal. Por quê? Porque ela descobre, o sonho dela era casar, o sonho dela era ter filho, e aí casa e tem filho, e puf, acabou. Então, por isso que eu tô aqui com você, para mostrar para você que essa fase da relação é uma fase. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que nessa fase da desilusão, que a pessoa olha para você e fala assim, nossa, ela tem um monte de defeito, né? Ela tem um monte de diferença, ela não me preencheu. Aí é nessa fase que vai acontecer duas coisas, que podem acontecer duas coisas. Na verdade, três coisas. A primeira, vocês podem terminar essa relação e você falar assim, ah, ele não é o que eu queria. Eu percebi que ele é agressivo. Agora que acabou o romantismo, que eu percebi a falta de caráter que ele tem. Eu percebi que ele é agressivo. Eu percebi que ele é uma pessoa completamente descontrolada, uma pessoa que tem muito egoísta, os propósitos dele não cabem, não me cabem. Então, aí pode acontecer de você começar a reparar e talvez até terminar essa relação. Gente, tá travando? Se estiver travando, depois eu repito, tá? Então, essa primeira, nesse momento de desilusão, nesse momento, na verdade, de desconstrução, daquele romantismo, que toda relação vai passar, então, é nessa hora que, geralmente, os casais se divorciam, ou os casais se separam, entendeu? Ou então, pode acontecer em que o casal continua junto, mas com vidas paralelas. Entender? Ou seja, ele fica numa relação, ou ela fica numa relação, mas vai querer o quê? Procurar uma terceira pessoa para que essa pessoa possa viver essa paixão que ela quer, ou esse estado romântico, numa terceira pessoa. Entenderam? Então, ela continua casada, ou ela continua namorando o noivo, mas ela vai procurar uma terceira pessoa para compensar. E assim ela vai viver uma vida paralela. Essa segunda, uma outra saída que os casais dão. Não tô dizendo que uma certa ou outra errada, tá, gente? Eu tô falando só das saídas. E a terceira saída, que eu acho que é a saída mais assertiva, é o quê? É você aceitar que a relação está num momento complicado, você aceitar que o outro realmente é diferente, mas que você começa a querer
escolher, que eu falo que aí nessa hora, gente, é que o casal fala assim, olha, a gente tá mal, mas vamos melhorar isso? Então é nessa hora que o casal olha para o outro e desiste de querer mudar o outro. Aí o casal olha e fala assim, olha, eu quero mudar para que a nossa relação mude. E foi exatamente isso que aconteceu no meu casamento, né? Que eu conto para vocês lá no YouTube. Que em 2010 eu tomei essa decisão, depois de colocar já a placa na janela para vender o apartamento, porque a gente ia passar por um divórcio. Mas, o que a gente fez? Aí eu falei, olha, não dá. Porque se eu divorciar, eu vou ter uma outra relação, e essa outra relação vai parar no mesmo lugar, nesse lugar de desilusão, nesse lugar onde eu vejo que o outro não é lá, assim, um príncipe encantado. Então é melhor eu ficar nesse casamento, já que eu amo, apesar que na hora meu sentimento por ele era muito confuso, eu estava extremamente perdida, mas eu decidi amadurecer o meu sentimento. E aí eu quis mudar. Mudar em quê? Não a minha essência, mas eu quis tornar aquela relação melhor. Então não adianta, por isso que eu não acho, se você termina essa relação, ok. Mas saiba que quando você for para uma outra relação, se você quer amar de forma inteligente, amadurecer o seu amor, significa que você vai ter que se deparar com as diferenças. Você vai ter que deparar com a dificuldade de uma relação. Por quê? Porque a gente sai daquela posição romântica e a gente vai para uma posição mais madura, mais realística. Bem, então, tá dando para entender aí, gente? E o que vai acontecer, então? Gente, isso é a terceira fase, tá? Tem a quarta. A quarta fase. Qual que é a quarta fase? A quarta fase é uma fase maravilhosa, que é quando passa esse turbilhão da terceira fase e você consegue amadurecer a sua relação junto com a outra pessoa e há uma estabilização. Ou seja, você não tem necessidade... Ai, gente, meu dente tá sujo. Desculpa. Vocês são todos amigos, gente. Aqui já tem tudo intimidade. Você sai... a estabilidade nada mais é do que você não tem aquela necessidade de sempre estar junto, aquela necessidade de ser amada. Você escolhe se amar e você também escolhe amar a pessoa. Entenderam? Então, na quarta, que é essa estabilidade, você desiste de mudar a pessoa e começa a admirar essa diferença e fazer com que essa diferença agregue essa relação. Então, por exemplo, o seu namorado, seu marido, seu noivo, não sei, é uma pessoa elétrica, igual meu marido. Meu marido é elétrico. Eu não, eu sou mais calma, assim. E aí, eu queria que ele fosse, eu chamava ele de estressado, porque eu não queria que ele fosse estressado. Eu queria que ele fosse igual eu, um ritmo mais calmo. E até que na estabilização, que é essa quarta fase, em que a gente deixa de querer mudar o outro, a gente aceita o outro e torna as características dele a favor da sua relação. Então, quando eu tenho alguma coisa muito importante para resolver, e eu tenho que resolver rápido, adivinha quem eu peço? Lógico que eu peço para ele, porque ele é rápido. Agora, quando é alguma decisão na nossa casa, ou conosco aqui, na nossa família, em que tem que ser algo mais prudente, ele me pede. Ou seja, algo que antes deixava ele aborrecido, porque ele me achava calma demais,
Agora ele o quê? Ele percebeu que eu sou mais prudente que ele. Eu não sou impulsiva como ele é. Então ele vai, a gente se torna, então há uma estabilidade, a gente amadurece ao ponto de fazer com que o outro não mude, mas usar essa diferença em favor da relação. E aí a gente começa a escolher estar juntos. Vocês entenderam? Então, na fase 3, então você não está junto por causa do sexo, você não está junto por causa dos filhos, você não está junto porque você precisa dele, porque você, na fase 4, você sabe que você não precisa dele. Nós somos íntegras. Então, a gente escolhe ficar com o outro. Então, eu não fico por carência na fase 4. A gente não fica por causa de filho, a gente fica porque a gente quer. Não é uma falta de escolha, mas pelo contrário, na fase 4 é uma escolha que você faz. Tá vendo a maturidade? E a fase 5, que é a fase de se tornar uma equipe. Por isso que eu acho que a fase 4 e a fase 5, muito para mim, é uma só. Que você escolhe, ambos escolheram isso, e aí a gente se torna uma equipe. Então, igual na parte financeira, o meu marido, ele gosta de gastar. E ele gasta com coisas assim, tipo supérfluos. E eu não, sou toda controladinha. Eu gosto de pagar as contas, eu gosto de pensar 1000 vezes antes de comprar. Então, o que a gente faz? Ele me dá toda essa parte de contas e eu dou a parte dessas necessidades supérfluas para ele. Então, a gente consegue administrar uma renda só. Não é a minha renda e a renda do meu marido. A gente faz isso juntos. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter dó de comprar algumas coisas. E ele não. E ele fala, não, eu compro de boa, assim. Então, a gente se tornou o quê? Uma equipe. A gente faz o quê? A gente compartilha juntos. Porém, gente, não é assim, ai, que legal, nossa, já que incrível. Não. São 16, eu não lembro se são 16 ou 17 anos de casamento. E com 3 divórcios, assim, engatados. A gente, né, no terceiro, a gente chegou a chamar advogado e colocar placa aqui na janela. Né, chamar a imobiliária. Por quê? Porque a gente estávamos, assim, muito mal. Eu não posso contar muita coisa, né? Porque eu gosto de contar no TAI. Mas aconteceram muitas coisas graves na nossa relação. Então, o que eu quero passar para vocês? Eu quero passar para vocês que relacionamento é fase. E é importante você saber que fase sua relação está e que fase também você está disposta. Você e a outra pessoa. Porque também não vai adiantar você querer se tornar uma equipe. Vamos lá, 5 fases. A paixão, a parceria, né, que é aquela parte onde você começa a fazer os projetos juntos, que é o compartilhar, casar, aquela coisa toda. A terceira fase é a fase da desilusão. A quarta fase é a fase da estabilidade, né, que você consegue superar as diferenças. E a última fase que é do compartilhar. Compartilhar no sentido de se tornar uma equipe. Então, também não adianta você querer uma fase e, né, querer pagar o preço de ir para uma nova fase, né, do sacrifício de uma nova fase, se a outra pessoa não quer. Né? Então, assim, claro que no meu caso, eu tive que ir na frente. Então, eu falei com meu marido que eu ia mudar primeiro. E eu mudei primeiro. Mas ele foi atrás e também mudou. Então, assim, apesar que eu mudei bem à frente que ele, eu tomei essa iniciativa, mas eu também não fiquei, assim, me anulando. Eu vi, esperei algum tempo, e aí, com o passar dos meses, eu vi os movimentos de mudança dele. Ao ponto de 2012, que nós ficamos sendo acompanhados por um casal de coaches de relacionamento.
ela me treinando, ele, né, o outro homem, treinando meu marido, e aí a gente conseguiu superar. Agora, aí sim, tudo bem, a iniciativa foi minha, mas eu vi o movimento dele e assim a gente continua. Deu para entender um pouco? Tem alguma pergunta? Pessoal do Facebook, do Instagram, a Menezes aqui está dizendo, né? Bem, eu acho que ela tá. Menezes, ao Marcos Menezes. Eu acho que ele está conversando aqui com alguém. A Bairros. Quando mesmo no início a gente já vê defeito, não existe amor? Não, não. Eu falo porque a primeira fase, a fase que a gente é totalmente apaixonada. Então, geralmente, quando a gente está apaixonada, a gente não vê tantos defeitos assim. A gente até pode ver os defeitos, mas esses defeitos acabam ficando até bonitinhos. A gente fala assim, gente, olha que bonitinho que ele é. Nossa, ele é muito agitado, né? Eu acho bonito isso, ele é dinâmico, assim. E aí, depois que a gente vai falar que é defeito, né, na fase da desilusão, que a gente fala, estressado. Antes era o quê? Antes era agitadinho, né? Eu achava bonito essa agitação dele, sabe? Um homem proativo, né? Bem, foi o que eu falei no filme que eu indiquei para vocês essa semana, o Grandes Olhos, mostra muito isso, gente, essas fases, tá? Mostra bastante isso, em que o homem, ele estava dando todos os sinais de ser um homem mau caráter, nessa primeira fase, na fase da paixão, mas ela ignorou, né? A Margaret da história do filme, que é um filme real. Bem, tem alguma pergunta? Eu não vou ler, eu tô lendo os comentários, tá? Marcos, sim, muitas vezes, por causa de sucessivas decepções, realmente a gente se torna descrente da relação amorosa. Mas, se há um desejo em nós de amar. Então, não adianta a gente negar, falar assim, olha, eu posso não acreditar numa relação a dois, mas existe um desejo meu de amar uma pessoa, né? Eu quero amar. Nós somos seres humanos e nós somos seres afetuosos, nós somos seres sociáveis. Então, existe o querer amar. Então, por isso que eu acho importante você fazer um investimento, né, seja em cursos, seja em livros, né, palestras, coaches, terapia. Para quê? Para que você possa saber onde que está havendo esses bloqueios, onde que você, muitas vezes, pode até mesmo, sem perceber, sabotar a sua vida amorosa. No TAI, gente, eu faço para que as alunas estejam extremamente conscientes desses bloqueios mentais que às vezes elas não percebem. Eu faço. Uma pena que não tem uma aqui. Eu faço. Depois eu vou deixar no Stories para vocês. Eu faço. Tem um mapa e eu faço um mapeamento. Na verdade, é um site, né? E eu só interpreto. Um mapeamento dos seus sabotadores. Então, tudo ali no seu comportamento em que está te bloqueando é visto no TAI. Então, o TAI, ele é muito bom por isso, porque mesmo sendo videoaulas gravadas, você vai saber especificamente, ou seja, exatamente como que você está sabotando, como que você está bloqueando, como que você está fechando as suas relações amorosas e através desse mapeamento. Então, a pessoa faz esse mapeamento, lá vai mostrar que áreas que a pessoa está se sabotando, que áreas que está bloqueada ali na sua forma de pensar.
E aí, com isso, a pessoa me chama, né, mesmo sendo um curso online, videoaulas gravadas, a pessoa vai e me manda uma mensagem e eu dou um feedback falando exatamente como que ela está se sabotando. Além disso, também tem um caderno de atividades, e nesse caderno de atividades, são 26 páginas de exercícios, gente. 26 páginas de exercícios. Que você vai saber exatamente como que você também está se sabotando e como mudar isso. Então, por isso que eu acho interessante esse livro, né, o Caderno de Exercícios e o TAI, porque o TAI, ele vai preparar a pessoa para 5 fases. Ele vai preparar tanto a pessoa para a escolha amorosa mais assertiva, né, no sentido do autoconhecimento e da autossabotagem também, até chegar essa parte do compartilhar, né, desse amor maduro. Então, por isso que eu chamo o TAI de treinamento amor inteligente, ok? Quem quiser, gente, as inscrições estão abertas, o valor é simbólico, é apenas R$ 97,00. Vocês podem pagar até mesmo parcelado no cartão, ok? Bem, tem dúvida, gente? Sim. Aqui o Marcos está dizendo, né? As mágoas passadas pode fazer a pessoa ter medo de se envolver? Sim. Por isso que eu falo, gente, a respeito do... Depois eu vou fazer uma live, essa semana eu acho que vou fazer uma live para vocês, falando da sabotagem do amor. Marcos, né, vocês que estão... Toda pessoa que tiver muito medo, ela vai sabotar a sua relação amorosa. Então, por isso que tem um vídeo meu, uma aula também, um aulão, né, aqui ao vivo para vocês, que tem uma reprise no YouTube, falando qual é o pior sabotador da vida amorosa. E lá eu vou explicar tudo a respeito do medo, como que o medo pode acabar com as nossas relações. Bem, obrigada, viu, Samara? Exatamente, Ângela. A pessoa só muda se ela quiser. A Renata está perguntando quando sempre fica na primeira fase, o que fazer? Quando tentamos a outra pessoa não quer mudar, devemos existir. Sim, se a pessoa só quer ficar apaixonada, complicado, né? Se você quer ficar só apaixonada e encontra uma pessoa também que só quer ficar apaixonada, ok, rolou. Mas se você quer compartilhar com essa pessoa, né, que seria a segunda fase, se você quer ter projetos com essa pessoa, se você quer assumir um compromisso com essa pessoa, e a pessoa não quer, então é muito difícil caminhar juntos. Por quê? Porque sempre você vai ter uma expectativa. Ah, não, essa pessoa vai para a segunda fase. E a pessoa não vai. Gente, eu vejo muito isso, tá? É só para falar um pouquinho. Mulheres que me procuram. Antes procurava os homens também, mas como meu treinamento e meus atendimentos são só para mulheres. Mulheres dizendo para mim, olha, eu estou no casamento e eu não quero mais ficar casada. Porque eu não tenho aquela super química com meu marido. Gente, essa super química vai passar. Então, aí eu fico pensando, poxa, e eu trago essa reflexão, poxa, a pessoa vai querer essa super química, aí ela vai ficar se divorciando várias vezes, porque é o que a Renata disse, ela vai querer viver de química. Mas, claro que, gente, que a gente pode apimentar um casamento. Eu não estou dizendo que você não tem que ser apaixonada pelo seu marido. Claro que você tem que ser apaixonada. Mas, como nos primeiros dias, isso não vai acontecer. Claro que a gente pode resgatar essa chama da paixão, a gente pode resgatar, né, a parte sexual, a gente pode resgatar, né, esse carinho, o afeto, tudo, gente. Mas saber que isso pode ser transformado, né, em amor e não apenas em uma paixão. Igual, né, com o passar do tempo, né, a gente admira ainda mais a pessoa, né, quando a gente passa daquela fase 3, né, gente? Tem mais perguntas?
quando mesmo no início a gente já vê defeitos. Ah, tá, já respondi. De nada, Renata, de nada, Marcos. Então, gente, eu vou ter que falar a respeito de sabotagem, viu? Tô vendo que vocês estão se sabotando. Faz assim, eu vou fazer várias lives sobre autossabotagem para que vocês possam se identificar mais, tá bom? Olá, Luísa! Ei, Luísa! Tudo bem com você? Um abraço. Bem, tem mais perguntas? Gente, eu acho que não tem mais perguntas, então tá. O tempo também já está estourado, então eu quero deixar um grande beijo para vocês e quero deixar essa reflexão, né? Quero deixar a indicação do Tai, esse vídeo vai ficar salvo aqui vai ficar salvo não, ele vai ter uma reprise no Instagram, vai ter uma reprise de 24 horas no Instagram, uma reprise constante no Facebook, Jaqueline Pinto, PSI, e logo, logo vou subir esse vídeo, esse aulão do Tai, vou subir para o YouTube. Pronto, falei! Bem, gente, venha para o Tai se você quer aprender a passar, a superar de verdade essas 5 fases do amor, tá bom? Se você que está me assistindo, né, na reprise, né, as inscrições, elas estão abertas, então me mande uma mensagem, seja um direct, me procura nas redes sociais, eu vou deixar também meu telefone no YouTube, aqui nas descrições. Se você gostou desse vídeo, vá lá, compartilhe com seus amigos, deixe um like aqui. Para mim é muito importante o seu like, ou até mesmo o seu dislike. E também eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Se fez sentido para você, se você quer continuar investindo no amor inteligente, se você quer se tornar uma mulher cada vez mais autêntica, se inscreva nesse canal, compartilhe com as suas amigas, com seus amigos e até mais. Um grande beijo para vocês. Obrigada, viu, pessoal aí do Facebook e do YouTube. Um abraço.